Olá, eu quero saudar meus amados irmãos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aquele que vive, aquele que reina pelos séculos dos séculos, que é Jesus de Nazaré. Hoje vivemos em um mundo onde a Bíblia relata lá no livro de Tiago, no 5, que haveria uma desigualdade social. E hoje vivemos em um mundo onde existe, sim, uma desigualdade social. Um mais rico e outro mais pobre. Também existe hoje, a Bíblia menciona que no fim dos tempos o amor de muito iria se esfriar. É verdade? E isso hoje acontece em nossos dias. Eu estava ouvindo uma mensagem hoje do bom samaritano. Muitos devem conhecer. Eu vou ler algum trecho do Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 10, aqui no versículo 31, perdão. Casualmente descia um sacerdote, porque pelo mesmo caminho, e vendo passou de lado. Semelhante um levita que descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de lado. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. A história do bom samaritano é que um homem, ele foi roubado, ele foi ferido, machucado. E a história conta que passou um sacerdote, olhou e não fez nada. Esse sacerdote, ele podia ser quem ele quisesse ser. Ele podia ser até o presidente da república, um senador, vereador, até um prefeito da cidade. Ele, ao ver uma pessoa ferida em um caminho, quanto mais sendo servo de Deus, você sendo servo de Deus, quando você vê alguém precisando de socorro, você vai deixá-lo e vai dizer que você está a serviço de Deus? É isso? Passou também um outro, agora um levita, que canta louvores a Deus, e vendo um homem também machucado, e nada faz. É por isso que nós vivemos em um mundo hoje sem amor ao próximo. Vivemos em um mundo hoje que as pessoas apenas só olham pelo seu próprio umbigo e esquece do seu semelhante.
Olha, deixa eu dizer uma coisa, não importa a cor, não importa a raça, não importa a condição financeira, quem estiver machucado, quem estiver precisando de ajuda, nós devemos fazer a nossa parte, devemos ajudá-lo. Não importa quem seja, se é preto, é branco, se é louro, se é moreno, se é rico ou se ele é pobre, se ele é cristão, se não é cristão. É isso que Deus quer, porque a minha Bíblia diz que Deus nunca fez e não vai fazer acepção de pessoas. E nós, como igreja, como ser humano, também não podemos fazer acepção de pessoas. E a Bíblia menciona no Evangelho de Lucas, que passou ali um samaritano. A Bíblia deu o nome dele de bom samaritano. Samaritano era uma pessoa praticamente excluída. Samaritano era uma pessoa praticamente rejeitada. Mas a Bíblia diz que passou um samaritano. E quando viu aquele homem, ele compadeceu dele. Se nós, seres humanos, hoje, pegar o exemplo do bom samaritano, se compadecer das pessoas, fazer o bem, não faz mal a ninguém, e o que você faz, ninguém precisa saber. A minha Bíblia diz o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. E o bom samaritano, ao ver aquele homem, ele pegou e levou para uma hospedaria e tirou o dinheiro do seu bolso. Você faria isso? Amém. Glória a Deus. Ele tirou o dinheiro do seu bolso, se não me falha a memória, 2 denários. E ele falou com o dono da hospedaria: cuida bem dele. Se por acaso for mais, quando eu voltar aqui, eu pago o restante. É ou não é um exemplo a se seguir? Eu e você podemos ser chamados de bom samaritano. O nome dele é samaritano, porque é a linhagem dele. Mas o que ele fez, ele compadeceu. A Bíblia então menciona ele como o bom samaritano. Compadecer das pessoas, fazer o bem, isso serve de exemplo para as pessoas que vivem hoje nesse mundo. Vivemos num mundo hoje que ninguém parece ter amor ao próximo, que não pensa em ninguém a não ser nele próprio, e esquece que um dia vai precisar de alguém, porque a vida é assim. Hoje você não precisa, tudo bem, mas amanhã você vai precisar de alguém, sim. E o bom samaritano, ele mostra, ele deixa um exemplo para a igreja de Deus seguir. Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem faz bem a você próprio. E o bom samaritano, ele não pensou 2 vezes, ele não hesitou, e ele não era cristão.
não era cristão, ele era samaritano, rejeitado pelos outros. E ele foi lá, ele fez o que os outros não fizeram, o que os da igreja não fez. Ele fez o bem, ele cuidou, ele pagou com o seu dinheiro. Porque hoje, quando fala em dinheiro, as coisas mudam. E o samaritano não. Se faltar, eu volto aqui e pago. Que eu e você, como cristão, como servo de Deus, possamos aprender uma coisa. Não podemos fazer acepção de pessoas. Seja ela quem for. Se precisar de ajuda, vamos ajudar. Estender a mão a quem precisa. Aqui foi uma história linda. Eu não li ela toda, do bom samaritano. Mas se você quiser ler em casa, começa lá no capítulo 10, do verso 25 em diante. Lê a história toda e você vai entender que eu e você devemos seguir esse exemplo do bom samaritano. Fazer o bem sem olhar a quem. Amém? Que Deus seja louvado. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a ser melhor do que nós somos. Se você já é bom, amém, você pode ser melhor ainda. Que Deus seja louvado. Em nome de Jesus.